Bem-vindos ao sexto episódio de Origens, a série que está transformando a maneira como você enxerga as narrativas mais antigas e profundas da humanidade. Se você está chegando agora, saiba que está prestes a testemunhar um dos momentos mais decisivos da história bíblica. Um momento em que a ambição humana alcança seu limite, em que as línguas se multiplicam e em que um único homem recebe um chamado que mudaria o destino de bilhões de pessoas. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que imagina. Imagine por um instante uma planície vasta, onde o horizonte parece não ter fim. O sol nasce iluminando terras férteis entre dois grandes rios, a Mesopotâmia, o berço da civilização. Após o dilúvio que redesenhou o mundo, a humanidade recomeçou. Os descendentes de Noé se multiplicaram, espalharam-se, pela primeira vez em gerações, algo notável aconteceu, todos falavam a mesma língua. Uma única língua. Palavras que fluíam com perfeita compreensão entre todos os povos. Não havia barreiras, não havia mal-entendidos. A comunicação era pura, direta, poderosa. Mas essa unidade trouxe algo inesperado. Não trouxe apenas cooperação. Trouxe ambição. Uma ambição que rapidamente se transformou em arrogância. Os homens olharam para o céu e tiveram uma ideia que ecoaria através dos séculos. Uma ideia que revelaria o lado mais perigoso da natureza humana, o desejo de ser como Deus. Em algum momento dessa jornada migratória, enquanto se deslocavam do Oriente, esses povos encontraram uma planície na terra de Sinar. Ali, diante daquela extensão plana e fértil, pararam. E algo mudou. Alguém disse as palavras que dariam início a tudo. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E assim fizeram. Usaram tijolos em vez de pedras, e piche em vez de argamassa. A tecnologia estava em suas mãos. A capacidade estava em suas mentes. E o orgulho estava em seus corações. Então veio a proposta audaciosa. Venham, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Vamos fazer um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Ali estava a essência da rebelião. Não era apenas uma torre. Era um monumento ao ego humano. Uma declaração de independência de Deus. Um símbolo de autossuficiência. Eles não queriam depender do divino. Queriam criar seu próprio legado, seu próprio nome, sua própria glória. E assim, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, a torre começou a subir. Dia após dia, a estrutura crescia. O som dos trabalhadores ecoava pela planície. Martelos batendo, vozes coordenando, todos unidos em um único propósito. A torre subia, e com ela, subia também o orgulho coletivo. Olhem o que somos capazes de fazer. Olhem o que construímos. Não precisamos de ninguém além de nós mesmos. Mas enquanto os homens construíam sua torre em direção aos céus, algo estava prestes a acontecer. Algo que eles jamais poderiam prever. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ali, diante daquela cena de ambição desenfreada, veio a avaliação divina. Eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo do que pretendem fazer. Em breve nada será impossível para eles. A unidade sem humildade. O poder sem reverência. A capacidade sem sabedoria. Era uma combinação perigosa. E então veio a intervenção. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. Foi um ato de misericórdia disfarçado de julgamento. Porque a humanidade, deixada a seus próprios dispositivos, sem limites, sem barreiras, sem divisões, caminharia inevitavelmente para a autodestruição. O orgulho não conhece limites quando não é interrompido. E assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. O lugar recebeu o nome de Babel, confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. A torre permaneceu inacabada. Um monumento não à glória humana, mas à necessidade de humildade. Um lembrete permanente de que há limites para o que a humanidade pode e deve fazer sem a orientação divina. E você, já parou para pensar nas vezes em que seu próprio orgulho construiu torres em sua vida?
Projetos que pareciam grandiosos, mas que desmoronaram porque foram construídos sobre a fundação errada. Às vezes, as interrupções que parecem obstáculos são, na verdade, misericórdias divinas nos protegendo de nós mesmos. Mas a história não termina na confusão de Babel. Na verdade, ali começa uma nova fase. Porque mesmo em meio ao espalhamento, Deus tinha um plano. Um plano que envolvia não toda a humanidade de uma vez, mas um homem. Um homem através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. A narrativa agora se estreita. De toda a humanidade, a atenção se volta para uma linhagem específica. A linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. E aqui, precisamos entender algo crucial. Enquanto os povos se espalhavam pela terra, enquanto línguas se multiplicavam e culturas se formavam, havia uma linha de descendência que estava sendo cuidadosamente preservada. Uma linha que levaria a um homem chamado Abrão. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. E de Arfaxade veio Salá. De Salá veio Éber. De Éber veio Peleg, em cujos dias a terra foi dividida, uma referência clara ao evento de Babel. De Peleg veio Reu. De Reu veio Serug. De Serug veio Naor. E de Naor veio Tera. Tera. Este nome é importante. Porque Tera gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. E foi em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais prósperas e avançadas do mundo antigo, que essa família vivia. Ur era um centro de comércio, de cultura, de adoração. Mas a adoração ali não era ao Deus verdadeiro. Era aos deuses da lua, aos ídolos de pedra e madeira. E ali, naquele ambiente de idolatria e prosperidade, vivia Abrão. Abrão casou-se com Sarai, uma mulher cuja beleza seria notada em terras distantes, mas que carregava uma dor profunda. Sarai era estéril. Não tinha filhos. Em uma cultura onde a identidade de uma mulher estava profundamente ligada à maternidade, onde ter filhos era sinônimo de bênção e propósito, Sarai vivia com um vazio que nenhuma riqueza poderia preencher. Harã, irmão de Abrão, teve um filho chamado Ló antes de morrer prematuramente em Ur, na terra de seu nascimento. E foi Tera, o pai, quem decidiu mudar. Decidiu sair de Ur. Levou consigo Abrão, seu filho, Ló, seu neto, e Sarai, sua nora, e partiram rumo a Canaã. Mas algo aconteceu no caminho. Chegaram a Harã, uma cidade ao norte, e ali se estabeleceram. Não chegaram a Canaã. Ficaram em Harã. E ali Tera viveu até os 205 anos, e ali morreu. Mas o que Tera começou, Abrão terminaria. Porque agora, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida de Abrão, mas o curso de toda a história humana. O Senhor disse a Abrão estas palavras. Simples, diretas, mas carregadas de um peso que Abrão jamais poderia compreender completamente naquele momento. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pare por um momento e absorva isso. Deus não disse para onde Abrão deveria ir. Disse apenas, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Era um chamado que exigia fé absoluta. Deixe tudo o que você conhece. Deixe sua segurança. Deixe sua família. Deixe sua cultura. E vá para um lugar que você ainda não conhece. Confie em mim. Mas o chamado vinha acompanhado de promessas. Promessas que pareciam impossíveis, especialmente para um homem de 75 anos casado com uma mulher estéril. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Um grande povo. De um homem sem filhos. Um nome famoso. De um nômade desconhecido. Uma bênção para todas as nações. Através de um único indivíduo. As promessas pareciam absurdas do ponto de vista humano. Mas vinham de Deus. E isso fazia toda a diferença. E o que fez Abrão? Partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado. Sem questionar. Sem pedir sinais adicionais.
sem negociar os termos. Simplesmente obedeceu. Essa é a marca da verdadeira fé. Não é a ausência de dúvida. Não é a certeza absoluta de como tudo vai acontecer. É a decisão de obedecer mesmo quando não se vê o caminho completo à frente. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo Sarai, sua esposa, e Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que haviam acumulado e os servos que haviam adquirido em Harã. E partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Imagine a jornada. Caravanas atravessando desertos. Noites sob as estrelas. Dias de incerteza. Abrão olhando para Sarai, ambos já idosos, sem filhos, caminhando em direção a uma promessa que parecia cada vez mais distante quanto mais envelheciam. Mas continuavam. Passo a passo. Dia após dia. Fé em ação. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até o carvalho de Moré, em Siquém. E ali, naquele lugar específico, algo profundo aconteceu. O Senhor apareceu a Abrão e disse: "A sua descendência darei esta terra." Agora a promessa ganhava geografia. Não era apenas um grande povo. Era um povo com terra. Um lugar. Uma herança. Um futuro tangível. E qual foi a resposta de Abrão? Ali edificou um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Adoração. Gratidão. Reconhecimento. Mesmo sem ainda ver o cumprimento completo das promessas, Abrão adorou. Porque a fé não espera o cumprimento total para honrar aquele que promete. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Onde quer que Abrão fosse, ele estabelecia lugares de adoração. Altares que marcavam sua jornada. Não apenas marcos geográficos, mas marcos espirituais. Lugares onde o céu havia tocado a terra em sua experiência pessoal. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Sempre se movendo. Sempre avançando. A vida de fé raramente é estacionária. É uma jornada contínua, com novas revelações, novos desafios, novo crescimento. Mas então veio o teste. Sobreveio fome à terra. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, porque a fome era severa. A promessa de terra, de descendência, de bênção, e agora a fome. Escassez. Necessidade. Será que Abrão havia entendido errado? Será que tinha ouvido mal? Como pode haver fome na terra prometida? Mas aqui está uma verdade profunda: promessas de Deus não eliminam provações. Na verdade, frequentemente as provações vêm para testar e fortalecer nossa fé nas promessas. Abrão teve que decidir: ficar em Canaã e possivelmente morrer de fome, ou descer ao Egito onde havia provisão. Ele escolheu o Egito. E aqui, vemos que mesmo os heróis da fé são humanos. Profundamente humanos. Com medos, falhas e momentos de fraqueza. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: "Eu sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por causa de você e minha vida seja poupada graças a você." Você consegue sentir o medo na voz de Abrão? O homem que havia deixado tudo por fé agora estava tomado pelo temor. E seu plano? Usar sua esposa como escudo. Tecnicamente, Sarai era sua meia-irmã, então não era uma mentira completa. Mas era uma verdade manipulada para proteger a si mesmo às custas dela. E você, o que teria feito no lugar de Abrão? Quando o medo bate à porta, quando a autopreservação grita mais alto que a fé, quais escolhas você faz? Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era muito bonita. Alguns nobres do faraó a viram e foram elogiá-la diante dele. E Sarai foi levada para o palácio do faraó. Imagine o terror de Sarai. Separada de seu marido, levada para o harém de um rei estrangeiro, tudo por causa de um plano feito em medo e não em fé. Mas aqui está algo notável. Mesmo quando falhamos,
Mesmo quando nossos planos são motivados por medo em vez de fé, Deus não abandona suas promessas. Por causa de Sarai, o faraó tratou bem Abrão. Deu-lhe ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Abrão estava prosperando materialmente. Mas sua esposa estava no palácio de outro homem. Que tipo de prosperidade é essa? Então o Senhor enviou grandes pragas sobre o faraó e sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus interveio. Não porque Abrão merecia. Não porque tinha feito tudo certo. Mas porque as promessas de Deus não dependem da perfeição humana. Dependem da fidelidade divina. O faraó mandou chamar Abrão. Que foi isso que você me fez? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã, fazendo com que eu a tomasse por mulher? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá. Há uma ironia dolorosa aqui. O faraó pagão demonstrando mais integridade que o homem de fé. Repreendendo Abrão por sua decepção. Devolvendo Sarai. Mandando-os embora. E assim, o faraó deu ordens a seus homens a respeito de Abrão, e eles o enviaram embora, com sua mulher e tudo o que possuía. Abrão deixou o Egito rico em bens, mas talvez pobre em espírito. Havia aprendido uma lição dolorosa, que esquemas humanos, por mais inteligentes que pareçam, nunca substituem a confiança simples em Deus. Enquanto a poeira da jornada egípcia baixava, enquanto Abrão e Sarai voltavam para Canaã, algo havia mudado. Eles haviam experimentado tanto a provisão quanto o resgate de Deus. Haviam visto que ele era fiel mesmo quando eles não eram. Haviam aprendido que a terra prometida, com todas as suas dificuldades, era melhor que o Egito com toda a sua abundância. E ali, de volta à terra da promessa, Abrão podia refletir sobre tudo o que havia acontecido. De Babel, onde a humanidade tentou construir seu caminho até Deus, até seu próprio chamado, onde Deus desceu até ele. De uma torre que permaneceu inacabada como monumento ao orgulho, até altares simples erguidos em humilde adoração. De uma civilização inteira sendo espalhada, até um homem sendo chamado para ser o pai de muitas nações. A história de Babel nos ensina que a unidade sem Deus leva à confusão. A história de Abrão nos ensina que a obediência a Deus, mesmo imperfeita, leva à bênção. Em Babel, os homens disseram: façamos um nome para nós mesmos. A Abrão, Deus disse: tornarei famoso o seu nome. Essa é a diferença entre autopromoção e vocação divina, entre ambição humana e chamado celestial. E as promessas feitas a Abrão? Elas eram maiores do que ele poderia imaginar. Não eram apenas sobre ele. Eram sobre uma nação que viria. Sobre uma terra que seria herança. Sobre bênção que fluiria para todos os povos da terra. Através de sua descendência, viria aquele que redimiria não apenas uma nação, mas toda a humanidade. Aquele que construiria não uma torre até o céu, mas uma ponte entre o céu e a terra. Abrão não entendia tudo isso naquele momento. Como poderia? Ele simplesmente obedeceu. Deu um passo de cada vez. Ergueu altares onde Deus se revelava. E aprendeu, às vezes da maneira difícil, que a fé não é a ausência de falhas, mas a persistência apesar delas. Então, enquanto encerramos este capítulo da jornada, enquanto deixamos Abrão voltando do Egito com lições aprendidas e fé renovada, somos deixados com perguntas profundas. Que torres estamos construindo em nossas próprias vidas? Estamos tentando fazer um nome para nós mesmos, ou estamos respondendo a um chamado divino? Quando Deus nos pede para deixar nossa zona de conforto, nossa terra, nossos parentes, nossa casa, temos a coragem de obedecer mesmo sem ver o destino completo? E quando falhamos, quando nossos medos nos levam a fazer escolhas questionáveis, como Abrão no Egito, lembramos que as promessas de Deus são maiores que nossas falhas. Que sua fidelidade não depende da nossa perfeição. A jornada de Abrão estava apenas começando. Mais provações viriam. Mais revelações aconteceriam. Mais altares seriam construídos. Mas uma coisa estava estabelecida: Deus havia escolhido um homem através do qual sua bênção fluiria para o mundo. E nada, nem a fome, nem o medo, nem a falha humana,
poderia impedir o cumprimento desse propósito divino. Da confusão de Babel ao chamado de Abrão, vemos o padrão da redenção. Deus permitindo que a ambição humana encontre seus limites, depois chamando indivíduos para uma relação de fé e obediência. Espalhando para ensinar humildade, depois reunindo através de promessas para demonstrar graça. Esta é a dança entre o julgamento e a misericórdia, entre a justiça e o amor, que percorre toda a narrativa bíblica. E você está convidado a fazer parte dessa história. Não como espectador, mas como participante. Porque as mesmas promessas que começaram com Abrão ainda ecoam hoje. O mesmo Deus que chamou um homem de Ur dos Caldeus ainda chama pessoas em todo lugar. Deixe o que é seguro e familiar. Confie em mim com o desconhecido. Ande por fé, não por vista. E veja o que farei através de você. Este é o legado de Babel e de Abrão. Babel nos mostra o que acontece quando tentamos alcançar o céu com nossas próprias mãos. Abrão nos mostra o que acontece quando permitimos que o céu alcance até nós. Uma torre inacabada e altares de adoração. Confusão e clareza. Espalhamento e chamado. Esta é a escolha diante de cada um de nós. Que possamos ter a sabedoria de escolher o caminho de Abrão. Não perfeitamente, porque ele certamente não foi perfeito. Mas persistentemente. Obedientemente. Com fé que se move mesmo quando não vê. Com adoração que se expressa mesmo antes do cumprimento completo. Com confiança em promessas que parecem impossíveis, porque vem de um Deus para quem nada é impossível. E que possamos lembrar, nos momentos em que nossa própria fé vacila, que o Deus de Abrão é também nosso Deus. Aquele que chama. Aquele que promete. Aquele que permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Aquele cujos planos não são frustrados por nossas falhas, mas que trabalha através delas para cumprir seus propósitos eternos. A jornada continua. As promessas permanecem. E a história está longe de terminar. Se esta história falou com você, não deixe de seguir essa jornada. Inscreva-se, compartilhe e permita que essa mensagem alcance outras vidas. A história continua, e você faz parte dela.